Bom dia para todos. Bom dia. Nós estamos hoje praticamente concluindo o nosso retiro e pode ser uma conclusão, mas pode ser um recomeço. Tudo vai depender daquilo que nós estamos levando dentro da nossa bagagem. Hoje, a nossa atividade, agora de manhã, dentro desse processo de autodescobrimento, redescobrimento, a gente usa muito essa palavra ferramentas dentro da Cabala, e aqui a sabedoria também de grandes mestres, também que não são da linhagem da Cabala, mas que essa linguagem provavelmente é uma linguagem comum a todos, apesar que a nossa cabeça fragmentada acaba separando, olha, essa linha de conhecimento do Oriente é X, essa outra linha de conhecimento é Y, mas quando a gente entra dentro desse idioma do receber, do aceitar, a gente consegue perceber que todos esses mestres, apesar de fazerem parte de linhas de pensamento que tem e sabedoria que tem outros nomes, eles estão falando a mesma coisa. E o que é que eles estão trazendo para nós? Formas da gente poder resgatar essas centelhas perdidas, que estão perdidas dentro de nós mesmos. A gente fala para tirar a lama, né, das centelhas divinas, mas essa lama está realmente encobrindo as nossas centelhas divinas que estão dentro de cada um de nós. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Feng Shui, com certeza, muitas vezes. Mas eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ter a experiência de passar por um trabalho, por um estudo de harmonização de ambientes. Comigo, a Érica já teve essa experiência. Cada pessoa, cada consultor, assim como cada mestre, tem pode estar falando exatamente a mesma palavra, mas tem uma energia que sai da sua boca, mesmo que você já tenha feito esse estudo e já ouviu falar sobre esse assunto, como agora eu estou aqui me colocando como um canal para trazer, através do meu ser, a sabedoria que eu recebi para compartilhar com vocês. Então, eu vou pedir para vocês estarem de coração aberto. E o que vai fazer diferença neste trabalho sempre, aliás, em todos os trabalhos de autoconhecimento, é a nossa entrega, a nossa vontade, assim como a nossa vida. O que conduz a nossa vida é o nosso desejo. Quanto mais desejo, quanto mais abertura no sentido de uma crítica que muitas vezes ela nos dá muita segurança, porque a nossa vida realmente, a gente precisa da crítica, porque a crítica acaba nos isolando muitas vezes de situações que nos protegem ou nos colocam em perigo. Então, hoje eu vou pedir agora para vocês se abrirem e talvez se colocarem naquela situação de estar em perigo, porque aí quer dizer que a nossa lógica já não está tomando conta do nosso caminho, e aí a gente está aberto para poder escutar, porque através das minhas palavras, o meu objetivo não é aqui dar aula de Feng Shui, não é dar aula de sabedoria oriental, mas eu gostaria que vocês, durante essa uma horinha que a gente vai estar falando, olhassem para o espaço interno de vocês, que é a sua casa ou o seu escritório, seu local de trabalho, e com os exemplos que eu vou estar colocando aqui, avaliasse se aquilo que nós estamos aqui falando faz sentido à vivência do dia a dia de vocês, porque tudo isso só tem sentido quando a gente aplica no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Celular.
Como nós estamos aqui o final de semana inteiro trabalhando dentro do assunto da Cabala, que cada um de nós é um recipiente e que nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, nós fazemos decisões na nossa vida que vibram de acordo com aquilo que representa a nossa verdade. Então, quando eu fecho o olho e eu penso na minha casa, eu estou olhando a minha casa, nada entrou na minha casa, inclusive a escolha da minha casa não aconteceu sozinha. Eu avaliei uma série de condições, fiz uma série de escolhas entre o verde, entre o branco, entre a cerâmica, entre a madeira. Eu fiz uma série de escolhas, porque aquelas escolhas me representavam. Eu me sentia feliz com aquele resultado. Às vezes a gente até fala, minha casa é mais ou menos, não era bem assim que eu queria, porque eu tinha uma condição. Mas aquela foi a condição que você optou. Então, aquilo está representando um momento da sua história. Então, vamos entender essa fotografia, porque entendendo esse cenário, nós vamos conseguir encontrar uma forma de entendimento próprio de quem nós somos. Eu sou, você já sabe, né? Jaqueline Sara, trabalhava com arquitetura durante 30 anos, não, agora já menos, né? Então, eu trabalhava só com arquitetura durante talvez 15 anos, e aos poucos, assuntos espirituais começaram a fazer parte integral do meu trabalho profissional. No momento de começo, era o momento do trabalho e o momento da espiritualidade, o momento do trabalho, o momento da Cabala, o momento do trabalho, o momento do Feng Shui, que começou como uma semente de um despertar que fazia uma ligação entre essa linguagem do universo, que parece ser invisível, algo assim bem conceitual, e esse mundo físico de paredes, tijolos, e parecia num momento da minha vida que eu realmente tinha que fazer uma opção. A hora tinha que ser separada. Os mundos paralelos nunca iriam se encontrar. Mas o que aconteceu? Através do meu mestre, meu querido Rabino, conforme a gente vai aprofundando no estudo da Cabala, esses universos começaram a se unir. Então, aquelas linhas paralelas que a gente pensa que elas não se encontram, eu vou dizer para vocês, até essa teoria, até essa regra, a gente vai, porque chega uma hora que elas se encontram. Não é que elas voltam para o mesmo lugar no círculo, elas se encontram. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sem que eu percebesse, tudo foi sendo incorporado. Então, hoje, eu tenho algumas profissões e gosto de trabalhar muito, muito. Por quê? Porque eu amo tudo que eu faço. Então, eu posso trabalhar toda semana, mas eu estou ali. Isso eu acho que é uma dádiva, graças a Deus, com muito prazer, fazendo o que eu sei que faz parte da minha missão, esse trabalho. Muitas vezes, quando a gente acaba o trabalho de harmonização, ou até mesmo o assunto da arquitetura, e a gente vê o resultado, e você vê o seu cliente, aquela pessoa feliz, e ela olha, muitas vezes eu recebo olhares de admiração, né? E a pessoa, você olha, você vê o olho da pessoa brilhando e fala, parece que, olha, eu descobri o que estava faltando naquele momento. Sabe aquela respiração da esperança que volta a fazer parte do coração da pessoa? E a pessoa fala, obrigada, eu sou muito grata a você. Mas o ponto principal, por isso que eu falei no início, para vocês colocarem na zona de perigo, quem fez todo o processo e todo o caminho foi você. Quem fez exatamente essa redescoberta foi você. Eu não fiz absolutamente nada, a não ser só apontar, gerenciar,
facilitar, hoje em dia é tão bonito, né? Falar, eu sou um facilitador. Ok, vou facilitar. É um facilitador. E assim a gente vai trabalhando um físico que a gente normalmente não presta atenção, não olha. Ontem, na palestra, o início foi o novo ser. E nós falamos sobre o labirinto. E o labirinto que fazia parte dessa porção, Ekev. E quando a gente está com labirintite, ai, vem aquela sensação de tontura, né? Perdi os sentidos. O fato é que quando a gente perde os sentidos, é quando a gente pode criar um novo sentido. Porque quando a gente está seguro dos sentidos, quando eu olho para essa sala, eu estou segura e olhando e reconhecendo absolutamente tudo que está aqui, eu já acho que não preciso mais olhar para ela. Mas quando eu estou sem os sentidos, eu preciso reconhecer onde eu estou, porque de repente eu estou num território novo, aí eu começo a prestar atenção, ali tem janela, ali tem uma porta, o que será que tem por trás daquela porta? Eu estou num lugar novo. Isso traz a oportunidade de eu fazer uma modificação, porque eu vou ir além. O ir além. Como eu disse, quem faz a cura é o próprio ser. Só que eu só posso realizar uma cura, eu só posso realizar uma mudança quando eu escuto o meu desejo e eu sigo o meu desejo, porque a minha vibração que vai fazer meu desejo seguir. Todo desejo está ligado a uma intenção. Eu tenho desejo de alcançar uma situação, porque aquela situação, ou aquele bem, ou o que quer que seja, vai trazer prazer e alegria para mim. Só que para que tudo isso ocorra, a gente fala, né? O inferno está cheio de boas intenções. Para eu não criar um recipiente vazio, eu preciso agir, porque é eu colocar, fazer a união entre o meu desejo, que foi o início, a minha intenção, que é essa vontade de chegar nesse outro lugar. E eu preciso da ação, porque nós estamos aqui no mundo da ação, e é ela que faz a diferença aqui no mundo físico, no mundo da ação. Em volta de cada um de nós, o paralelo que a gente faz, né, com a Cabala, a posição de cada um de nós, o nosso tipo, nós nascemos na família que a gente nasceu, na cidade que a gente nasceu, no país que a gente nasceu, no ano em que a gente nasceu. Tudo está absolutamente interligado. Quando a gente está colocando o nosso olhar numa linguagem muito familiar acabada. E quando a gente está ligado ao relevo, a esse ambiente que está em volta de cada um de nós, existe exatamente esse mesmo conceito. E aí a gente vai saindo do amplo para chegar até o mais específico. Então, eu tenho aqui inúmeras energias que vão estar me afetando, como, por exemplo, o Sol, o mar, a Lua, situações do relevo aqui do nosso planeta, né? A noite, o dia, e aqui eu entro no país, como é que é esse país, qual é a localização desse país, porque existem campos energéticos para todos os lados, todas as direções. Alguns são muito favoráveis para algum tipo de pessoas, outros são desfavoráveis, outros são próprios. E aqui a gente vai lembrar que a gente, se tem um objetivo, se cada um de nós tem um objetivo que é se superar, a maioria das vezes, não existe um estudo, mas eu quero dizer para vocês, ninguém está num local em que não é desafiado por alguma energia contrária. Esse é o conceito do yin e yang, é o conceito da harmonia. São duas forças opostas que estão buscando uma harmonia e um equilíbrio. E esse é o processo do nosso caminho. E
eu vou seguindo por todos esses itens até eu chegar, por exemplo, na minha casa, no meu apartamento, no meu andar, porque o número da minha casa, o andar que eu estou no apartamento, do meu apartamento. O que eu vejo? Se eu estou numa casa, quem vê o telhado da minha casa? Para onde está virada a fachada da entrada da minha casa? Dependendo do grupo que eu nasci, a porta da minha casa está abrindo para que direção? É favorável? A mesa do meu escritório, quando eu estou trabalhando, a posição que ela está na minha casa é favorável? Então, são N situações e condições que podem facilitar ou que podem dificultar esse nosso processo de vida. E, inclusive, isso a gente, no primeiro dia, quando o Rabino estava fazendo, eu acho que logo no início, talvez no terceiro parágrafo do livro do Rav Ashlar, quando ele estava falando sobre a essência da matéria, e aqui mesmo a gente falou sobre a forma pode mudar, mas a essência ela vai permanecer. Então, essa mesa já foi uma árvore, mas ela sim é madeira. E o elemento madeira não é algo físico. O elemento madeira é uma energia, é uma vibração, uma inteligência. E essa vibração madeira, dependendo do lugar aonde ela está na casa, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. E aqui, o mobiliário. Então, quando eu vou escolher o mobiliário da minha casa, isso é algo que vocês já podem escrever sempre, tá? Sempre. Independente do material, a condição básica. Tudo que eu tenho na minha casa, eu preciso olhar e admirar. Se eu olho, cada vez que eu olho, tchau, gente, tira. Tira, porque o que está dentro da tua casa, veja bem, gente, te representa. Você quer ter dentro de você coisas que não favorecem o teu entusiasmo? Tchau, tira. Agora, tudo bem, eu não vou fazer igual o Deepak Chopra, não é essa coisa, tchau, tira, não é isso, mas veja bem, às vezes alguma pessoa vai ficar muito feliz com aquilo lá. Cada um é cada um, não é verdade? Bom, nossa casa, nosso mundo, manifestamos o nosso eu de forma física e a forma que a gente interage dentro da nossa casa é a forma que a gente está interagindo com nós mesmos. Pessoas que, quando entram na sua casa, entram na vibração do estresse, lógico, o nosso tempo sagrado, a gente pode até entrar no estresse, mas se aquele espaço não está preparado, no sentido que quem vai preparar ele é você. Quando eu entro na minha casa, eu me sinto em casa. Eu estou, ao entrar na minha casa, no final do dia estressado, sentindo um alívio. Ai, cheguei em casa. Ai, coisa boa. Ou eu, quando estou abrindo a porta da minha casa, eu entro na minha casa, pelo amor de Deus, vai continuar assim. Pelo amor de Deus. Tudo, gente, tudo está dentro de nós. Porque essa sensação, ela está entrando dentro daquele ambiente e ela vai se incorporada às paredes daquele ambiente. A mesa de refeição, o altar da nossa casa. Quando eu estou sentada na mesa de refeição, é igual estar num templo, numa igreja. Aquele lugar, quando a gente está no... Quem vai na igreja? Na igreja. Você chega na igreja, a gente fala baixinho, a gente sussurra, porque a gente quer respeitar aquele lugar. Agora, se a gente entra na nossa casa e a gente está na mesa de refeição e a gente começa a brigar, a gritar, o que vai acontecer? Não só com aquele altar, a nossa casa é uma entidade. Vocês já cumprimentaram a casa de vocês?
tem que conversar. Eu falo, bom dia, cara. Tem que conversar. Tchau, cara, eu vou sentir só. Porque a forma que você, se você ignorar, é como se você estivesse se auto-ignorando. Você tem que realmente agradecer a possibilidade dela estar ali, porque nós estamos criando. E esse espaço está vibrando de acordo com aquilo que a gente manifesta. Bom, Cabala e Feng Shui. O que é que existe de correlação? Estas duas sabedorias, ou estas duas formas de conseguir traduzir a linguagem do universo, elas podem nos ajudar a trilhar esse caminho de entendimento. Quando eu associo esses, agora eu vou usar a árvore da vida e o baguá como sendo, talvez, mapas energéticos que, ao serem aplicados sobre os ambientes, eu consigo entender aonde eu tenho bloqueios, aonde eu tenho área excedente, aonde eu tenho uma situação de comprometimento. E a partir desse mapa, eu vou pensar dentro do meu próprio ser, porque o que acontece hoje em dia? Da mesma forma que existe excelentes professores de cabala, também, às vezes, existem alguns que talvez não são tão bons com a energia das palavras, que muitas vezes são palavras que não representam os nossos mestres dessa nossa linha, mas não é que precisaria ser essa linha. Peraí que eu preciso me corrigir. Energética, pois é. Não é que exista uma única forma que é a certa, mas nós precisamos honrar e ser fiéis à sabedoria que estão contidas nos livros sagrados. E muitas vezes há interpretações que são dadas, são interpretações que não estão seguindo essa linha. Então, da mesma forma que isso pode existir na Cabala, isso pode existir em N outros caminhos de sabedoria, isto também existe no Feng Shui. E o que acontece? Muitas vezes a sabedoria se torna uma crendice, no sentido de que pessoas falam: olha, se eu pintar a parede da minha casa de verde, eu curei a minha vida. Se eu fizer simplesmente, olha, se eu pegar e pendurar bola de cristal em todas as janelas da minha casa, eu curei a minha casa. Da mesma forma que na acupuntura a gente sabe que a gente está trabalhando com agulhas nos pontos que a gente tem bloqueios e precisa, esse raciocínio, essa lógica em paralelo, seria a mesma lógica que ir no acupunturista e fala: pode aplicar em todo lugar, aplica no corpo inteiro, pronto. Eu vou sair de lá curada? As curas precisam ser específicas nos lugares específicos, porque muitas vezes o que eu posso fazer? Se eu, por exemplo, tiver uma condição de bloqueio num lugar da minha casa, e eu, por exemplo, coloco ali uma bola de cristal na janela, eu vou estar jogando muita energia num lugar que eu precisava enfraquecer. E aí eu acho que eu estou me ajudando, mas o que eu estou fazendo? Criando mais dificuldade para mim. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado nessas situações, porque dentro do Feng Shui, como é algo que, graças a Deus, está bastante disseminado, porque as pessoas precisam abrir os olhos para aquilo que elas nem percebem que está ao lado delas, é a mesma coisa que entrar na farmácia e falar: olha, eu quero um de cada, eu vou tomar todos, e aí eu não vou ficar mais doente. A gente precisa ter um pouco de bom senso e equilíbrio. Então, curar, desbloquear, é especificamente onde eu tenho problema. Bom, Feng Shui ou Feng Shui, o vento e a água.
todo esse movimento das energias, e o que é muito bacana, na tradição chinesa, as pessoas pagam para o médico que toma conta delas todo mês, uma mensalidade. Quando elas ficam doentes, elas não pagam. Só que esse médico cuida do corpo, vai fazer acupuntura, cuida de tudo, faz feng shui na casa da pessoa. Então, é um conceito absolutamente contrário do nosso. A gente paga quando a gente está doente. Do outro, na outra situação, é feito todo um trabalho para que a gente não adoeça, para que a pessoa não adoeça. Um outro conceito. É foco na saúde, não na doença. Exatamente, exatamente. Vamos falar sobre esse baguá. O baguá. Então, se fala que um homem afortunado é aquele que tem, dentro do seu ser, essas condições. O centro desse homem é o equilíbrio e a nossa saúde. Existe quando nós estamos e somos seres equilibrados, energeticamente. E cada um desses lados representa uma área da nossa vida, e eu vou rapidamente aqui falar sobre cada um deles. A gente vai começar aqui pelo trabalho. Quanto mais próximo a minha atividade for da minha missão divina, mais eu vou ter prosperidade, mais eu vou ser recompensado, mais feliz eu vou estar. Então, o trabalho precisa existir porque eu sou um ser físico. Eu preciso ter algo que justifique o meu propósito aqui. E quando eu estou falando do trabalho, eu não estou querendo dizer que a pessoa precisa ser o presidente da empresa. Eu posso ser uma pessoa, uma dona de casa, que não sai de casa, mas eu cuido da minha casa, da minha família. É um trabalho também, a gente tem que tirar um pouco esse preconceito, porque não existe dentro da nossa função divina algo que seja mais ou menos. Nós todos aqui trabalhamos para alcançar essa nossa missão. Espiritualidade, só com o trabalho, sem eu ter o contraponto daquela sabedoria que direciona o meu caminho, eu não chego em lugar nenhum. Porque eu viro, apesar de todo o trabalho, um burro cheio de livros. Por quê? Se eu tenho a sabedoria, eu tenho o trabalho, mas eu não aplico ou melhor, agora sim, tá bom. Conhecimento e sabedoria. Eu preciso de alcançar a sabedoria, que é eu saber aplicar o conhecimento, para eu não ser uma pessoa ocupada e vazia ao mesmo tempo. Família. A família é a minha representação dos meus antepassados. Eu sou o resultado dos meus antepassados, aqueles que me colocaram aqui agora. Então, existe também bloqueios que podem existir dentro da nossa ancestralidade. Prosperidade. O fluxo contínuo. Nem só de pão vive o homem. Eu preciso entender que prosperidade é algo que é além do olerite no final do mês. É além da conta do banco. Prosperidade é o poder estar sempre tendo o recurso financeiro que entra, o recurso financeiro que sai, mas ele flui automaticamente. Prosperidade também é saúde. Sucesso. Sucesso é muito importante a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho. Muito importante. Eu sou pisciana, eu gosto dos elogios. Concordo com o Rabino falou. Eu vou dizer para vocês, independente de ser pisciano, é muito gostoso a gente escutar uma pessoa que reconhece o esforço que você fez. Você está lá trabalhando, fazendo, construindo, etc. Faz parte, faz falta, quando ninguém olha e ninguém vê. Então, é importante ter, isso é algo que faz a diferença na nossa vida. Relacionamentos, ninguém está sozinho aqui na vida. E aqui, nesse item, tanto temos os relacionamentos entre marido e mulher, chefe subordinado, fornecedor
e cliente. Então, todos os tipos de relacionamento estão nessa área. Criatividade. Criatividade é a nossa criação. E dentro dessa criação, além dos nossos planos, além dos nossos projetos, também os nossos filhos, que são parte da materialização dessa continuidade. E quando a gente olha, eu já vou voltar. Amigos. Amigos são aqueles anjos que transformam a nossa vida. São os portais que se abrem sem que a gente peça, mas eles estão ali de repente. Eles trazem aquele novo caminho que pode mudar tudo. E aí nós vamos voltar no trabalho. Se vocês olharem no sentido oposto, eles são todos complementares. Família, criatividade, amigos. Quanto mais relacionamentos eu tiver, mais chance de prosperidade eu tenho. Quanto mais prosperidade eu tiver, mais amigos eu vou ter. Relacionamentos. Quanto mais relações eu tiver com as pessoas, com o outro, mais sabedoria eu vou ter. Então, veja a diferença entre sabedoria e conhecimento. Quanto mais sabedoria eu tiver, mais relacionamentos eu vou conseguir construir. Quanto mais trabalho eu tiver, eu vou ter tenho mais chance de ter sucesso. Quanto mais sucesso eu tiver, mais eu vou ter oportunidade de trabalho. Aqui tudo acaba se complementando. E no centro, logicamente, o sucesso. Bom, eu tenho várias linhas de atuação, mas hoje eu estou trazendo para vocês essa linha do budismo tântrico tibetano, chapéu negro, professor Lin Yun, que coloca o baguá, porque a posição que você coloca o baguá, você pode colocar ele de acordo com os pontos cardeais da escola da bússola, você pode colocar ele de acordo com seguindo a escola da forma, você pode colocar ele conforme o budismo tântrico tibetano, considerando que a boca do Ti é a energia, é a porta de entrada da casa. Este, na realidade, é a linha do Feng Shui mais conhecida aqui no Ocidente. Isso não quer dizer que seja a mais correta ou a menos correta. É um ângulo e um olhar diferente. Eu, no meu trabalho, não uso só essa escola, porque eu acho que todas elas complementam, e quanto mais a gente consegue complementar, mais profundo é o nosso estudo. Da mesma forma, a aplicação da árvore da vida, vocês todos aqui já são cabalistas, eu quero entrar logo no estudo de caso. Nós conhecemos aqui a árvore da vida, e a gente sabe que a árvore da vida mostra para nós luzes. Quanto à árvore de conhecimento do bem e do mal é algo que a gente poderia estar colocando ela num nível físico, através desses brilhos da árvore da vida, eu consigo colocar na fisicidade algumas condições do meu ser, que quando eu consigo fazê-las brilharem de acordo com as minhas ações, naquele atributo, naquela qualidade, naquele conceito, eu estou conseguindo fazer a árvore da vida ser construída dentro do meu ser, e aqui eu encontro um equilíbrio. E aqui a metodologia do estudo. O que é feito no estudo? Em primeiro lugar, um questionário bastante detalhado sobre a vida da pessoa naquele ambiente. Em seguida, eu preciso ter uma planta. É aplicada a radiestesia para ver energias telúricas que podem estar vindo do interior da Terra. Com a radiestesia, entender também se existem outro tipo de energia vermelha, verde elétrico negativo, energia intrusa, lavas espirituais, questões que entram dentro de um ambiente, energia de antecessores, várias situações que podem estar interferindo e, junto com estas causas, com a manifestação dessas causas, você pode estar tendo dificuldades. Por exemplo, ali, naquela planta, onde vocês estão vendo ali aquele vermelhinho, aquele quadrado vermelho,
é energia elétrica negativa, significa o quê? Que se a pessoa ficar dormindo naquele lugar, ou se a pessoa ficar trabalhando sentado naquele lugar, aquela energia é uma espécie de uma radioatividade. Na hora que a célula está oh meu Deus, está se recriando, né? As novas células que estão nascendo o tempo todo dentro do nosso ser, é uma energia que afeta o DNA. As pessoas hoje adoecem muitas vezes. Eu, durante os anos, infelizmente, já vi muitos casos de pessoas que acabam adoecendo com câncer porque tem a cama exatamente em cima do foco de linha rádio, cruzamento de rádio, Curry, situações que realmente são muito, muito prejudiciais para a nossa saúde. Então, o começo do estudo é a partir daí. Em seguida, claro, Mônica. Radiestesia. E a radiestesia é uma ciência muito antiga, que tinha sido esquecida. E na Europa, na Alemanha, os médicos começaram a ver que pessoas que moravam numa mesma casa, elas tinham as mesmas doenças, e eles começaram a achar muita coincidência. Casas que matam. Exato. Então, o que aconteceu? Eles começaram a fazer o estudo e resgataram a radiestesia e tudo isso aí que você está mostrando. Sim, legal. É que hoje em dia, por isso, essa é a vantagem. O assunto da harmonização de ambientes, ele está crescendo, graças a Deus, mas é algo realmente muito sério. As pessoas acham que é uma maneira de fazer a decoração, mas é muito, muito mais profundo do que isso. Em seguida, visita ao local, ou se é à distância, filme do local. Aí, análise da planta para ver a localização do layout, dos móveis, abertura de porta, número de janelas. Isso faz diferença na nossa comunicação. Aplicação de curas, de novo, conforme nós falamos, aplicação de curas nos lugares que precisam ser curados. Não é fazer... Porque uma coisa é olhar para algo que a gente admira e falar, olha, eu tenho prazer de olhar para isso, é bonito. E outra coisa é eu dizer, isso é um remédio. Eu estou fazendo essa ação para curar este ponto. Isso é muito importante. Aplicação da árvore da vida e o que agora é o mais importante para a cura acontecer. No final da apresentação do estudo, para que aquilo deixe de ser um estudo e se torne a mágica da cura, no dia da aplicação, que a pessoa sozinha faz as curas na sua própria casa, porque ela é a dona daquele ambiente, então eu facilitei para ela poder alcançar esse lugar e ela vai escolher o dia que eu vou estar orientando, o dia mais positivo, no momento mais positivo, e ela vai fazer uma oração, ela vai fazer uma mentalização e ela vai fazer uma visualização do resultado naquele momento, como se aquilo já tivesse acontecido, com intenção. E a partir daí, as coisas já não são simplesmente pintar uma parede de verde. É outra questão. É o futuro, energenética. É trabalhar a energenética, exatamente. Bom, vamos lá, é aqui que eu queria chegar lá. Vou trazer para vocês o estudo de um caso, de um casal, que é o casal do filho, e o filho estava tendo dificuldades na escola, uma situação de dificuldade de conter financeiramente os recursos que entravam, porque o que acontece muitas vezes? Entra, sai. Eu quero que só um pouquinho para eu poder fazer a viagem com o Rabino. Faz estudo de harmonização, pode desbloquear. Mas então, nós vamos tentar entender o que acontecia aqui. Essas pessoas queriam mais prosperidade.
Então, vamos entender o que elas estavam enfrentando para a gente ver se a gente pode aplicar na nossa casa. Então, essa planta, que é uma planta relativamente concisa, né, não é um apartamento grande. Então, deixa eu colocar. Em primeiro lugar, vocês entendem que aqui é a porta do apartamento. Ali é a cozinha, e é uma cozinha que está aberta aqui para o living, a mesa da sala de jantar, aqui o living com a TV, o primeiro quarto, o quarto do filho, o segundo quarto aqui em cima com a cama de casal, os 2 banheiros, e esse é o apartamento. Não é uma saída. Não, é uma única entrada. Esse que a gente aplica de acordo com a escola do professor Lino, o Baguá. Agora, o Baguá, ele tem esta forma, dentro da escola do professor Lino, essa forma que é este quadrado ou retângulo. Quando a gente faz a aplicação, o que acontece às vezes? Dependendo do imóvel de medidas, eu vou ter partes, que às vezes vão ser partes excedentes, ou eu vou ter áreas faltantes. Tudo vai depender das medidas desse apartamento, dessa planta. Então, essa planta, ela tem aqui não tem uma luzinha? Tem. Aqui. Em cima, será que é isso? Achei. Então, vocês estão vendo que o quarto do casal está fora do Baguá? Vocês estão vendo aqui que tem uma pontinha que está para fora, né? Sim. Então, vamos lá. Algumas considerações bastante importantes aqui. Então, eu tenho aqui a entrada. Então, eu já tenho aqui a área da sabedoria, área do trabalho, a mente, criatividade, relacionamento, sucesso e prosperidade, família e saúde. E o quarto está fora. Bom, em primeiro lugar, quando a gente entra nesse espaço, a primeira coisa que a gente enxerga é o fogão. Então, isso já é algo que não é muito positivo. Alguém aqui anda com a carteira aberta para mostrar para todo mundo quanto dinheiro tem lá dentro? Porque o fogão é a prosperidade. Quando eu abro a porta de um ambiente, da casa de uma pessoa, e a primeira coisa que eu vejo é o fogão, é como se aquela pessoa tivesse absolutamente. Não só ela, como o poder dela. E isso não é positivo. Então, aqui a gente já tem uma situação. Aí a gente anda, e aqui a gente olha aqui. No sucesso e na saúde, bem no meio eu tenho um banheiro. Agora, o que acontece? O que acontece? Eu poderia talvez ter aqui, hoje em dia, o que acontece muito é a gente ter exatamente no eixo da construção os elevadores, que também é bastante negativo, porque aqui está o eixo do nosso equilíbrio. Cada vez que der a descarga aqui, eu estou jogando a minha saúde fora. Cada vez que eu dou a descarga aqui, eu estou jogando o meu sucesso fora. O assunto das fontes relacionadas ao sucesso e à prosperidade. Porque é algo que isso é aquela coisa que a pessoa vai, fala, e chega uma hora que a gente fala, Mas o que acontece? Por exemplo, na área do sucesso, eu jamais posso colocar uma fonte de água, porque aqui é elemento fogo. E o que eu faço quando eu coloco água no fogo? Então, não é só sucesso é igual a X, são várias condições que a gente precisa colocar numa equação para poder fazer as coisas acontecerem. Essa cama encostada na parede. Você é o quarto do filho? É o quarto do filho. Então, o menino está dormindo encostado na parede.
E ele está aqui estudando numa escrivaninha que tem aqui em cima a continuação do armário, é como se fosse uma espécie de uma marcenaria, que você tem aqui um retângulo e o menino está aqui combinado. E a cama. O que acontece quando eu coloco uma cama grudada na parede? Quando eu saio da cama de manhã cedo, quantas alternativas eu tenho para sair da cama? E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou limitando o meu ser. A gente pensa, isso não tem nada a ver. Mas eu vou dizer para vocês, são anos aqui, entendendo que a gente muda a posição, o posicionamento de alguns móveis e é incrível como essa mágica acontece. Agora, o mais importante aqui, meu Deus, e agora? Os donos da casa Estão fora da casa. Os provedores estão fora. Yo una pequeña duda. Sim, sim. Aquí en Brasil tem una costumbre, en geral, de recibir a las personas y no por a porta principal, sino pasar da porta da cozinha, só a porta principal. Fazer a porta da cozinha só a porta principal. Sim, então todo mundo entra através da cozinha e chega fogão, a geladeira. Então, segundo do que você está falando, isso não está. Então, eu vou dizer para você, o que acontece é super comum as casas terem uma entrada social ou uma entrada de serviço. Às vezes, como a garagem é mais perto da entrada de serviço, o que a gente usa? A entrada de serviço. Né? Então, veja bem, os filhos, os funcionários, se eles entrarem pela porta de serviço, tudo bem. Mas os donos da casa são os reis daquele castelo. Eles têm que entrar pela porta da frente, eles são aqueles que comandam aquele espaço. Não tem que entrar pela porta de serviço. Por quê? Eles não estão a serviço, eles estão no comando daquele ambiente. Então, realmente, o ideal é entrar pela porta social. Entrar pela porta de... Agora, veja bem, tudo a gente tem que ter bom senso. Neste caso, é um apartamento pequeno, só tem uma situação. Aí, pelo serviço, parece escadinha, Então, veja bem, o ideal é usar a porta social, tá certo? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, é que assim do pão, hoje é só uma pitada. Dependendo do ano, existem situações, existem direções que são muito negativas a gente entrar por elas. O Whey do leste este ano é o Whey negativo. E o fã também. Falou isso, mas aqui na região, nas costas e tudo, o lugar mais aconchegante que a gente tem é a cozinha. Tudo bem, e eu vou dizer para você, a cozinha é o lugar da nutrição. A cozinha também fala da nossa prosperidade. E não tem problema nenhum nisso. O que ele está dizendo é, quando você está entrando na sua casa, você está alimentando a sua casa com a sua presença. Que você está alimentando? A presença daquele que é o dono ou a presença daquele que é o serviçal? Aí acontece uma bagunça que os filhos falam mais, porque eles entram pela porta da frente. Parece que isso não faz diferença. Essa história de dormir em cima e dormir embaixo também, né? Também, mas você fala beliche ou... Não. E 2 andares. Sim. Gente, então, Mesma coisa. mesma coisa. Só que assim, então, aí olha como o nosso mundo é complicado. Muitas vezes você está num prédio de apartamento, a pessoa fez uma reforma e não é o espelho do seu apartamento. Ou mesmo numa casa de 2 andares. Não é nem um pouco positivo dormir em cima da cozinha. Dormir com fogão embaixo. Ou tipo, os filhos dormem em cima, os pais dormem embaixo. Isso que a Mônica está falando é bacana.
que é o seguinte: isso se chama um comando, posição de comando. Os pais, ou os donos do espaço, devem sempre estar na parte superior do baguá, que está em ordem. Eles estão acima do filho. Mesmo estando fora, não tem problema. Não, tem um grande problema. Eles estão lá. Bom, aí então, bom, vocês já perceberam. Então, às vezes, ó, essa área, só antes de eu ir para lá, essa areazinha aqui está bem pequenininha. Mas se eu tivesse aqui uma área faltante grande, eu já de cara iria olhar e falar, olha, você precisa trabalhar a tua relação com o outro. Como é que está a tua comunicação com o seu chefe, com seus funcionários, entre o casal, né? Você já sabe que aqui você precisa tomar algumas atitudes com relação a essa situação. Não é que está tão pequenininho que já é uma situação que a gente não precisa nem considerar, mas só estou exemplificando para vocês. Bom, quarto do casal. Gente, quarto do casal. E aqui vem a questão. Dentro do trabalho de harmonização, talvez assim, 30%, ou talvez 30% do que eu faço, seja avaliar imóveis antes da pessoa comprar. Porque o que acontece? O que você faz aqui? Digo, você faz a figura. Né? Então, assim, você. Mas eles vão dormir aonde? Né? Não, então, iluminação. Então, mas veja bem, para a gente não. A pessoa também precisa estar num lugar bonito, agradável. Então, assim, o que é o ideal? Se é para trabalhar na essência, realmente, tudo que a gente pode fazer antes, a gente não veio aqui para o retiro para passar pela vida, fazendo a correção, sem ter que passar pela dor. Quando a gente consegue trabalhar na causa, a gente já não tem o efeito. Então, se aqui tivesse sido colocado, planejado, era tudo diferente. Agora, aqui nós estamos falando, agora eu vou dizer, isso é uma questão que a gente está falando sobre a forma. E se, isso é... Eu vou dizer, quando eu recebo planta dos clientes, o assunto da radiestesia, ele vem em primeiríssimo lugar para ver as áreas afetadas, porque tudo é para a pessoa ficar saudável. Quando a primeira coisa que eu faço é olhar essas influências telúricas negativas. E num apartamento desse, muitas vezes, acontece de você ter uma situação negativa aqui. E com relação a isso, não tem cura. Tem que fazer. Tem que mudar de lugar. A gente tem que mudar de lugar. Tem que mudar de lugar. Porque eu vou dizer, talvez existem pessoas, professores, que falam, olha, você vai colocar uma placa de cortiça com 2 centímetros de espessura e você vai eliminar 70% da energia negativa. Uma energia que pode causar câncer, e os outros 30%, você fala, está tudo bem, eu vou... Então, quando acontece, não tem o que fazer. Todo o resto a gente consegue remediar. Lógico que é melhor não precisar remediar e sim já nem passar pela situação. Mas é possível. Então, essa é uma condição super importante aqui de avaliação. Deixa eu olhar se tem mais alguma outra coisa aqui para a gente falar. E nesse caso aí, atinge o prédio todo, né? Porque Então, todos os apartamentos não vão estar na mesma situação. Agora, Então, é um negócio que tem que ser feito desde o começo, desde o projeto. Agora, digamos que a situação não fosse caótica, né? Agora, a cama, se fosse a cama, são algumas coisas que podem ser ajustadas dentro de um contexto favorável. sim. Sim. Quer dizer, sim, sim. Sim, porque mudanças acontecem
espetaculares. Nossa. Agora, aquilo que eu estava falando para vocês sobre os elementos que a gente precisa trabalhar. Cada uma dessas áreas é ligada a uma energia. Então, cada uma delas a gente vai potencializar ou enfraquecer, dependendo dos elementos que a gente coloca dentro dela. Então, por exemplo, casas, que a pessoa decide, porque a forma do baguá é sempre a mesma, certo? E quando a gente faz o estudo dentro de casas, você vai estar colocando, você vai estar fazendo um estudo em várias dimensões. A dimensão do terreno, a dimensão da casa, a dimensão do segundo pavimento, se tiver, a dimensão do dormitório daqueles que comandam aquele espaço, a dimensão da mesa de trabalho daquela pessoa. E em cada uma dessas dimensões, a gente pode estar aplicando este baguá, ou até a árvore da vida, ou até a escola da bússola, para ver as direções que são muito importantes, a gente também está alerta a essas direções. E aí eu tenho aqui elemento terra, elemento madeira, elemento fogo, elemento metal, elemento ar. Então, Uma certa setor de estilo popular. não existe isso. Assim, porque assim, o bagulho é norteado. Não, o baguá, então, escola do budismo tântrico tibetano, a base do baguá, escola do budismo tântrico tibetano, a base do baguá sempre é essa. Então, sempre a entrada vai estar ou na sabedoria, ou no trabalho, ou nos amigos. Só que as formas construtivas não são sempre retangulares e quadradas. Elas têm, muitas vezes, ângulos. O que acontece às vezes? Eu tenho a entrada da casa fora do baguá. Isso acontece com bastante frequência. Então, assim, a gente pensa na cama, né? Mas existe a situação do metal que está fora do baguá também. Então, assim, invariavelmente, Claudinei, a entrada vai estar, Por exemplo, se a porta fosse ali na cozinha, na área da família, a base do baguá seria virada para a porta ali. se a porta da... Então, não. Então, depende da medida. Dentro desta escola, dependendo da medida, eu vou ter... Por exemplo, digamos que não existisse esse rol, tá certo? E aqui fosse a entrada do apartamento. Significa que eu vou colocar o baguá aqui? Não. Por quê? Porque eu tenho essa área aqui que é muito maior do que a metade. Então, tem que colocar o baguá na porta social, a partir da porta social. Não. Então, é isso que eu acabei de dizer. Não é assim tão simples. Existe uma... Seria assim. Se a casa fosse retangular ou quadrada. Agora, se a porta está na diagonal, eu preciso aplicar uma altura numa porta diagonal que, para ambiente comercial, ótimo, mas para ambiente residencial, também é uma situação. Então, as pessoas acham que estou dizendo para você, o que eu mais escuto, acha que a harmonização de ambientes é decoração. Não é, gente. Não é. Bom, então, aqui o que acontece? Eu preciso, nesse trabalho de diagnóstico, entender aonde eu tenho problema, o que eu tenho que fortalecer e, muitas vezes, o que eu preciso enfraquecer para não ter esses desequilíbrios. Não existe relação entre a Sephiroth e o que está aqui, tá? São duas coisas independentes, tá, gente? Não pense, a não ser que tiver, que sempre vai estar na área da saúde, que é o centro. Isso, com certeza, é uma situação. Mas não existe uma situação que determinada da vida são as direções. Tá? Bom, aí eu estou colocando aqui. O que é que a gente usa para fazer curas? A gente pode usar cristais, pode usar plantas,
Mas o principal de tudo, em primeiro lugar, num estudo, a partir do momento que a pessoa me procura, ou procura, é que eu estou dando um exemplo pessoal, a vontade da pessoa já está mandando para o universo o desejo, eu preciso mudar, eu quero mudar. E ela faz um movimento. Aquilo é um processo. A partir daí, já existem coisas nesse nosso universo acontecendo. Coisas acontecem. É feito todo um trabalho, o estudo, ele demora, quando ele é rápido, ele demora talvez um mês. Demanda muitas horas para chegar na conclusão do estudo, aplicando todas as técnicas, mesmo porque, também de forma pessoal, eu não posso fazer em qualquer dia. Eu preciso ter um momento que existe aquela condição para você colocar o foco naquilo que você está fazendo. Meditação, e aquela pessoa, a gente tem que estar absolutamente em sintonia, alinhados com aquela situação. E aí muitas coisas aparecem. Aí o dia da entrega do estudo, e no dia da entrega do estudo, a pessoa recebe ali a apresentação, as plantas com todas as marcações, as curas que precisam ser feitas, as sugestões, na realidade, são sugestões, e aí cada um vai usar do seu desejo para implementar elas ou não. Mas, de novo, o mais importante para este processo funcionar é essa situação. A situação de você, na hora que for fazer, escolher o bom dia, escolher o bom momento, se preparar para aquela situação, se preparar para aquele dia, a possibilidade de você renovar todas as situações da sua vida, já sabendo para onde é que você vai. Eu não sei o caminho, né? Nós falamos muito sobre isso, né? O labirinto. Esse é aquele labirinto que você consegue, dentro dessa audição, que cria esse novo sentido, e você consegue retornar para o eixo do seu ser. E fazer essa visualização. É muito importante a gente fazer a visualização do trabalho concluído. Muito importante. Porque se a gente fica só na vibração da dor, ontem o Rabino falou, né? Se a gente coloca só o foco no vazio do copo, não muda nada. A gente tem que colocar, já pensar, porque nós vamos ser direcionados naquela consciência. Eu coloquei aqui a foto do Rav, você está onde está a sua consciência. Nós vamos estar num resultado positivo se a gente se direcionar para esse resultado positivo. E aí eu mudei, eu estava morando de aluguel, eu comprei esse apartamento e imediatamente, antes de mudar para o apartamento, eu procurei a Jaque para fazer o estudo, que eu sempre acreditei muito nessa ferramenta. E eu posso garantir para vocês assim, que foi um dos melhores investimentos que eu fiz e que essa casa está trazendo para mim muita coisa boa. E assim, quando eu entro na minha casa, quando eu abro a porta da minha casa, eu falo, você sente aquela vibração, você fala, nossa, aqui me restabelece. E as pessoas que vão na minha casa, elas não querem ir embora. Mas isso é mérito seu. É lógico. O mérito de fazer tudo isso acontecer, fazer tudo isso acontecer é seu. Não, as pessoas se sentem elas falam, nossa, mas a sua casa tem uma energia tão suave, parece que eu me curo quando eu tô aqui. Então, assim, Por ela se interessar com a casa dela. São todos convidados para conhecer a minha renda delas. Maravilha, gente. Faz toda a diferença. E quando a gente marcou o dia exato para eu mudar para casa. Então, eu fiquei morando lá no outro apartamento que eu estava até chegar. Demorou assim uns 15 dias para eu poder
já determinou o dia, então demorou ainda uns 15 dias para me mudar, mas eu fiquei aguardando poder fazer todo esse processo e realmente, assim, quem puder, tiver a oportunidade de fazer esse estudo com a Jaqueline, realmente vale muito a pena. Obrigada. Muito a pena. Obrigada. Já. Bom, pois não, dúvidas. Agora dúvidas. Então, já. O ideal é ter. Então, o ideal seria. Então, agora vamos lá. A cidade proibida, o palácio na China, na cidade proibida, não tem banheiro dentro. Porque o banheiro é algo que é melhor que não esteja na construção. O que eu quero dizer com isso? Já bem. O espaço perfeito, assim como nós, não vai existir. Sempre situações acabam uma influenciando a outra. A gente busca essa perfeição, a gente busca o equilíbrio. O nosso processo é realmente essa busca. Como não existe espaço perfeito, lógico, a gente faz o melhor. Poder interferir no início, por exemplo, o que eu mais acho assim, mais positivo. Comprou o apartamento ou a casa, ou o terreno, porque, nossa, aqui o assunto é super. Ou tem opções, né? Tem várias opções. Isso ajuda a direcionar primeiro para aquela que é a melhor possível. Essa frase, o melhor possível, quer dizer que você vai fazer o melhor possível. E já escolhe aquele que mais tem menos influências negativas. Sim. Aquele que tem menos influências negativas. A começo. Realmente. Aí, quando você tem um layout, muitas vezes a pessoa já tem um arquiteto. E aí ela me chama para eu fazer ali um estudo e uma crítica. Às vezes vai mudar uma coisa ou outra, vai mudar a porta de um banheiro, de lugar, vai vir para cá, vai vir para lá. Coisas pontuais ajudam. Começou a construir a casa, existem várias situações que a gente precisa fazer enquanto a casa está sendo construída. Existem coisas que a gente pode incorporar na fundação da casa, tanto para a proteção, quanto para gerar a energia certa na área certa do baguá, dentro daquela situação. Então, ainda não coloquei o piso. Cada etapa que eu venço antes dela estar pronta é uma oportunidade a mais de você harmonizar o assunto. Quanto mais pronto tiver, mais curas visíveis a gente vai fazer. Quanto menos pronto tiver, menos curas visíveis a gente vai fazer. Que é melhor. Né? Já alterar na causa, sem precisar passar por aqui. Mais dúvidas? Então, eu vou agradecer de todo o coração a presença de vocês, a companhia de vocês. Esse retiro está sendo maravilhoso. E realmente parece que cada vez a gente está plantando mais sementes